Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Manhattan, uma manhã ensolarada. As vitrines das boutiques de luxo refletem os raios de sol, brilhando como joias. Em uma delas, Glamour e Companhia, os clientes percorrem as prateleiras com curiosidade e admiração, alguns experimentando timidamente relógios ou bolsas caras. Amanda Pierce, elegante, confiante e extremamente exigente, abre a porta da loja. Seus saltos ressoam no mármore, atraindo a atenção de funcionários e clientes. Amanda sempre teve o hábito de impor sua opinião e julgar os outros, muitas vezes antes mesmo de conhecê-los. Esta manhã, sua atenção está voltada para um homem quieto e de aparência modesta que examina um relógio de colecionador com genuíno interesse. Sem pensar, Amanda se aproxima e o interrompe em voz alta. Com licença, você não deveria tocar nesses itens se não tiver dinheiro para comprá-los. O silêncio se instala na loja. Os clientes desviam o olhar, desconfortáveis. James Walker, o homem que ela acabará de humilhar, ergue os olhos lentamente, sua calma contrastando fortemente com a raiva e arrogância de Amanda. Não há confronto violento nem gritos, apenas um momento de suspense em que o orgulho de Amanda encontra a dignidade silenciosa de James. Ela pensa ter afirmado sua superioridade, completamente alheia a quem está à sua frente. O que ela não sabe é que por trás desse homem aparentemente comum está um respeitado CEO, filantropo e mentor de milhares de jovens. E que um simples mal-entendido logo transformaria suas vidas de maneiras inesperadas. Naquela manhã, naquela boutique chique de Manhattan, uma humilhação se tornaria o ponto de partida para uma lição sobre humildade. O verdadeiro valor de uma pessoa e o poder da redenção. O sol de Manhattan batia nas janelas de Glamour e Companhia, iluminando as vitrines repletas de relógios, joias e bolsas de luxo. O ar era perfumado com uma mistura sutil de couro e incenso refinado, e a equipe impecavelmente vestida acompanhava cada cliente atentamente com o olhar. Amanda Pierce caminhava confiante, seus saltos estalando no chão de mármore. Ela usava um vestido creme perfeitamente ajustado e um colar de pérolas brilhantes. Seus olhos brilhavam com a certeza de que tudo neste mundo lhe pertencia, ou pelo menos, que seu julgamento valia mais do que o de qualquer outra pessoa. No meio da loja, James Walker, um homem de cerca de 50 anos, examinava um relógio antigo atrás de uma caixa de vidro. Seu rosto, marcado por algumas rugas, mas iluminado por uma rara serenidade, refletia a concentração e o interesse sincero de um apaixonado por relógios. Ele não tinha ares pretensiosos nem gestos bruscos. Apenas uma admiração respeitosa pelo trabalho do ourives. Amanda o avistou imediatamente. Para ela, ele não tinha o porte físico ou estilo para estar ali. Sem pensar, ela se aproximou tensa e convicta. Com licença, ela retrucou presunçosamente. Você nem deveria tocar nessas coisas se não tem condições. Os funcionários ficaram paralisados. Os clientes pararam de falar, alguns desviaram o olhar, desconfortáveis. James, surpreso, olhou lentamente para ela. Sua voz, calma e serena, ecoou no silêncio. Peço desculpas, senhora, eu só queria admirar. Mas Amanda, levada pela arrogância, não se conteve. Ergueu a voz, atraindo ainda mais atenção. Admirar? Você realmente acha que tem o direito de ficar aqui? James respirou fundo, sem demonstrar raiva nem medo em seu olhar. Apenas sorriu suavemente, quase com tristeza, e desviou o olhar. Então pagou pelos itens com calma e precisão, sem dizer mais nada, e saiu da loja. Amanda, no entanto, permaneceu ali, certa de ter demonstrado sua superioridade. Ela não fazia ideia de que o homem que acabará de humilhar não era apenas um visitante curioso, mas alguém cujo nome logo ressoaria por Manhattan. E quando James se afastou, ele já sabia que esse pequeno incidente seria um ponto de virada, não para ele, mas para Amanda, que descobriria que a vida muitas vezes reserva lições onde menos esperamos. Depois de sair da loja, James Walker caminhou lentamente pelas ruas movimentadas de Manhattan. Os transeuntes se aglomeravam ao seu redor, alguns apressados, outros absortos em seus celulares ou conversas. Mesmo assim, apesar do tumulto, James seguiu em frente com uma serenidade quase imponente. Ele se lembrou de Amanda Pierce e da cena anterior. Sua arrogância, suas palavras ofensivas, seu julgamento precipitado. Tudo isso poderia tê-lo irritado ou enfurecido. Mas James aprenderá ao longo dos anos que a verdadeira força reside na calma e no autocontrole. Ao atravessar a rua, James parou por um momento, observou os transeuntes e pensou: a maioria das pessoas julga pelo que vê, mas o essencial sempre escapa ao olho nu.
Ele sabia que o verdadeiro valor de uma pessoa não era medido por suas roupas, sua aparência ou sua riqueza aparente. Ele pensou em Amanda e em sua certeza arrogante de dominar aqueles que considerava inferiores. James sorriu levemente. Ele não estava procurando confronto. Sabia que um dia a vida lhe daria a oportunidade de mostrar a ela, sutilmente, que tudo o que ela pensava saber era incompleto. Por enquanto, ele continuou a caminho de seu escritório, um prédio discreto, porém luxuoso em Meditão, onde administrava uma empresa global de tecnologia. James havia escolhido um estilo de vida discreto, apesar de seu imenso sucesso. Ele preferia a simplicidade aparente à demonstração de poder. Foi essa descrição que permitiu que Amanda o julgasse erroneamente, sem saber quem ele realmente era. Enquanto caminhava pelo Central Park, James respirou fundo. O sol brilhava nas folhas ainda verdes, e uma brisa leve trazia o aroma da grama e das flores frescas. Ele refletiu sobre a lição silenciosa que aquele pequeno incidente lhe ensinara. Paciência, discrição e integridade são armas mais poderosas do que a raiva ou o ressentimento. E enquanto James desaparecia nas ruas de Manhattan, Amanda Pierce continuava com seu dia, sem saber que o homem que ela acabará de humilhar era alguém cujo nome e reputação logo surpreenderiam a todos em seu mundo. Poucas horas depois do incidente na boutique, Amanda Pierce se preparava para um jantar beneficente em um prestigiado hotel de Manhattan. Seu vestido preto de cetim lhe caía perfeitamente e suas joias brilhavam nos lustres. Esses tipos de eventos eram os seus favoritos. Julgar, avaliar e se sentir o centro das atenções. No grande salão de baile, convidados do mundo inteiro conversavam animadamente. Filantropos, empreendedores e celebridades se misturavam em um elegante balé de conversas e risadas abafadas. Amanda, em busca de reconhecimento e poder social, transitava por eles com facilidade. Então seu olhar caiu sobre ele. James Walker. Ele não estava ali como um mero convidado. Conversou calmamente com vários convidados, oferecendo-lhes conselhos, ouvindo atentamente seus planos e inspirando respeito e admiração com cada palavra. A aura do homem contrastava com seu traje simples, porém impecável, e seu carisma natural preenchia o ambiente sem esforço. Amanda sentiu uma pontada de preocupação misturada à curiosidade. Seria aquele o mesmo homem que ela havia humilhado naquela manhã na loja? Observou sua maneira de falar, sua paciência com os outros e, acima de tudo, aquela calma impressionante que parecia incutir respeito imediato. Ao se aproximar, na esperança de reconhecer sua arrogância passada, percebeu algo perturbador. James não era nada parecido com o homem tímido ou insignificante que ela pensava conhecer. Ali ele exalava poder, inteligência e autoridade, mas de uma forma sutil e inspiradora, não arrogante. Amanda recuou surpresa e um pouco desconfortável. Pela primeira vez na vida sentiu que seu julgamento precipitado estava, terrivelmente errado. Observou James até que ele cruzou seu olhar. Ele sorriu levemente educado, mas não hostil. Esse gesto simples, quase imperceptível, despertou em Amanda uma estranha preocupação. E se ela tivesse julgado alguém que era muito mais do que ela imaginava? Este jantar se tornaria muito mais do que um simples evento social. Seria o primeiro momento em que Amanda começaria a entender que o verdadeiro valor das pessoas muitas vezes reside onde você não olha. O jantar beneficente estava a todo vapor no imponente saguão do hotel, iluminado por lustres de cristal que projetavam reflexos brilhantes nas paredes. Amanda Pierce, usando seu vestido preto de cetim, tentava recuperar a compostura habitual, mas um leve nervosismo começava a tomar conta. Ela avistou James Walker no centro da sala, cercado por convidados cativados por suas palavras. Cada palavra que ele dizia era comedida, precisa, mas carregava um peso de autoridade natural. Ele não precisava levantar a voz nem se exibir, seu carisma discreto era suficiente para capturar a atenção de todos. Amanda se aproximou, pensando que seria uma boa ideia parecer educada, até mesmo interessada para manter sua imagem. Ela tentou se aproximar dele com um tom ligeiramente hesitante. Senhor Walker, eu sou Amanda Pierce. Acho que nós nos conhecemos esta manhã. James virou a cabeça para ela, com um sorriso calmo nos lábios, sem nenhum traço de ressentimento. Senhora Pierce, sim, eu me lembro. Sua voz era suave, mas cada palavra carregava um significado sutil, quase uma lição. Espero que tenha tido uma boa manhã. Amanda sentiu um estranho desconforto. O homem que ela considerara frágil ou insignificante estava ali no controle, impondo respeito não pela arrogância, mas pela dignidade e autocontrole. À medida que a conversa avançava, Amanda começou a entender melhor a personalidade de James, um filantropo dedicado.
mentor de jovens empreendedores e fundador de uma empresa que havia transformado vidas. Cada detalhe que ele revelava deixava inquieta, pois demonstrava que seu julgamento matinal estava completamente equivocado. Ela tentou esconder a surpresa com um sorriso educado, mas por dentro, Amanda sentiu algo mudar. Pela primeira vez, percebeu que julgar alguém apenas pela aparência ou pela roupa poderia levar a erros monumentais. James, por sua vez, permaneceu atento, mas distante. Não tinha a mínima vontade de humilhá-la em troca, mas cada palavra que dizia parecia oferecer uma lição silenciosa de humildade, respeito e paciência. Ao sair do jantar, Amanda não conseguiu deixar de se lembrar do incidente na loja. Agora, ela entendia que o que havia confundido com arrogância ou pretensão era, na verdade, uma lição. Às vezes, a grandeza de uma pessoa se revela em sua discrição e capacidade de manter a calma diante da injustiça. E para Amanda, aquela noite marcou o início de uma mudança sutil mas profunda. Ela teria que reavaliar suas certezas, porque James Walker não era um homem comum, e ela acabará de conhecer alguém cuja influência e sabedoria logo transformariam sua visão de mundo. De volta a casa, Amanda Pierce não conseguia tirar a imagem de James Walker da cabeça. Sua calma, sua postura, seu carisma discreto, tudo desafiava tudo que ela achava que sabia sobre as pessoas. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu uma mistura de preocupação e curiosidade. Incapaz de ignorar esse encontro, Amanda decidiu discretamente pesquisá-lo. Com o computador ligado, digitou o nome dele em mecanismos de busca e rapidamente descobriu uma avalanche de informações. James Walker não era apenas um empresário de sucesso, era CEO de uma empresa internacional de tecnologia, um filantropo comprometido, mentor de jovens empreendedores carentes e uma figura respeitada em todo o mundo. Amanda lia cada artigo com uma mistura de fascínio e culpa. Cada novo detalhe a impressionava mais, seus programas educacionais para crianças carentes, suas intervenções públicas em apoio a iniciativas sociais e a maneira como ele havia ajudado centenas de pessoas a transformarem suas vidas. Ela se lembrou do incidente daquela manhã, de sua própria arrogância e julgamento precipitado. Tudo que ela achava que sabia sobre James estava errado. Ela o achava apenas um visitante curioso, talvez até indigno de estar naquela boutique de luxo. E, no entanto, aquele homem havia conquistado coisas que ela jamais conseguiria, mesmo com todo o seu dinheiro e prestígio. Um pensamento a atingiu abruptamente. O que eu fiz esta manhã? A humilhação pública que infligira a James agora lhe voltava com um peso de culpa que nunca sentira antes. Ela compreendia que a arrogância podia cegar até os mais confiantes. Essa descoberta transformou sua visão sobre ele. Amanda começou a sentir que um confronto direto, com um pedido sincero de desculpas, poderia ser necessário. Mas ela também sabia que James não era o tipo de homem que se impressionava com palavras vazias ou desculpas superficiais. Amanda passou a noite pensando, analisando cada interação que tivera com James e tentando descobrir como consertar seu erro. Pela primeira vez, ela percebeu que humildade e sinceridade eram valores mais importantes do que poder ou aparências. E enquanto adormecia, Amanda sentiu sua vida mudar sutilmente. O homem que ela havia humilhado não era apenas influente, ele representava uma lição que ela teria que aprender, e que logo transformaria a maneira como ela via o mundo e a si mesma. Poucos dias depois, Amanda Pierce compareceu a uma conferência sobre empreendedorismo e inovação em um dos hotéis mais prestigiados de Manhattan. Com o coração disparado, ela sabia que veria James Walker novamente. O incidente na boutique e a descoberta da verdadeira identidade dele e a culpa que a acompanhava a levaram a fazer algo que nunca havia feito antes, pedir desculpas sinceras. James estava no centro da sala, cercado por jovens empreendedores e líderes de pensamento. Sua presença calma e imponente naturalmente capturou a atenção de todos. Amanda, um pouco intimidada, aproximou-se dele cautelosamente. Sr. Walker, ela começou com a voz um pouco hesitante. Eu quero me desculpar pelo que aconteceu naquela manhã, na loja. James virou a cabeça lentamente em sua direção. Seu sorriso era gentil, sem nenhum ressentimento. Senhora Pierce, respondeu ele calmamente, seu pedido de desculpas é apreciado. E acredito que todos nós aprendemos com nossos erros, não é? Amanda sentiu uma onda de alívio, mas também uma profunda consciência da lição implícita nas palavras dele. Ela não podia mais ignorar a rapidez com que julgara. Cada palavra que James dizia parecia lembrá-la de que humildade e respeito eram muito mais poderosos do que arrogância ou julgamentos precipitados. À medida que a conversa avançava, James sutilmente compartilhava conselhos sobre liderança, integridade e a importância de tratar todos com dignidade.
independentemente de sua aparência ou status aparente. Amanda ouvia atentamente, fascinada e um pouco envergonhada pelo contraste entre seu comportamento passado e a elegância moral de James. Este momento marcou uma virada para Amanda. Ela entendeu que seu pedido de desculpas não seria suficiente para apagar seu erro passado, mas foi o primeiro passo para a transformação pessoal. James, com sua calma e paciência, mostrou a ela que a verdadeira grandeza não reside na riqueza ou no prestígio, mas no respeito e no autocontrole. Ao sair da conferência, Amanda sentiu uma sensação renovada de consciência. Sabia que seu encontro com James não seria esquecido. Uma lição profunda havia ficado gravada em sua mente. Julgar alguém muito rapidamente poderia não apenas magoar os outros, mas também limitar seu próprio crescimento pessoal. E assim, naquele salão iluminado e animado, Amanda Pierce começou uma jornada que a transformaria muito mais do que ela poderia imaginar. Algumas semanas após o encontro na conferência, Amanda Pierce se viu cara a cara com James Walker novamente, mas desta vez em um contexto completamente diferente. Ele a havia convidado para participar de um projeto filantrópico que ele liderava para apoiar jovens carentes no bairro do Brooklyn. Amanda, intrigada e um pouco nervosa, aceitou o convite. Ela se perguntou por que James, o homem que ela havia humilhado algumas semanas antes, parecia querer incluí-la em algo tão significativo. Ao entrar no centro comunitário, Amanda ficou impressionada com a atmosfera. Adolescentes trabalhavam em projetos educacionais e tecnológicos, orientados por mentores apaixonados. Os sorrisos e o entusiasmo eram contagiantes. James caminhou entre eles, falando com cada um com paciência e respeito, incentivando e ouvindo atentamente suas ideias. Amanda sentiu uma nova emoção, admiração misturada com humildade. Ela pensava que James era apenas um empresário discreto e misterioso, mas agora via a profundidade do seu comprometimento. Ele não se contentava em ser poderoso ou rico, usava sua influência para transformar vidas. James a apresentou a alguns adolescentes e mentores. Amanda percebeu que os jovens a ouviam com respeito, não por medo, mas por apreço por sua sabedoria e autenticidade. Ela então compreendeu a magnitude do seu próprio erro. O que ela havia percebido como fraqueza ou insignificância era, na verdade, uma força silenciosa, um poder real que inspirava outros. Durante a visita, James virou-se para Amanda e disse com um sorriso discreto: "Acredito que cada encontro, mesmo aqueles que começam mal, pode se tornar uma oportunidade de aprender e crescer." Amanda sentiu suas palavras ressoarem profundamente. Pela primeira vez, ela considerou se comportar de forma diferente, olhar para os outros sem preconceitos e usar sua posição para fazer o bem, em vez de julgar ou envergonhar. Ao sair do centro, Amanda refletiu por um longo tempo. A humilhação que infligira a James agora parecia insignificante comparada a tudo que acabará de descobrir. Mas ela também sabia que aquela experiência marcaria uma virada em sua vida, não apenas para corrigir seu erro, mas para se tornar uma versão melhor de si mesma. E assim Amanda Pierce começou sua jornada rumo à humildade, guiada por um homem que ela inicialmente julgou errado, mas que agora lhe mostrou o que a grandeza realmente significava. Com o passar das semanas, Amanda Pierce sentiu uma profunda mudança dentro de si. Cada interação com James Walker, cada visita ao centro comunitário, cada conselho que ele compartilhava com ela, a forçavam a repensar suas crenças e comportamentos passados. Amanda, que por muito tempo acreditou que a aparência e o status social definiam o valor de uma pessoa, começou a entender que a verdadeira grandeza estava na integridade, na humildade e na capacidade de inspirar e ajudar os outros. Ela se envolveu cada vez mais no projeto filantrópico de James, trabalhando ao lado de jovens, liderando workshops e incentivando as iniciativas dos adolescentes. Onde antes ela poderia ter sido condescendente ou crítica, ela aprendeu a ouvir, apoiar e valorizar os esforços dos outros. Cada sorriso, cada sucesso dos jovens do programa reforçava sua convicção de que sua vida poderia ser mais significativa se ela se libertasse da arrogância e dos julgamentos precipitados. James, observando discretamente seus esforços, ofereceu conselhos e incentivo, mas nunca críticas humilhantes. Ele deixou Amanda aprender com a experiência, ao mesmo tempo em que lhe mostrava pelo exemplo o que significava a verdadeira liderança: guiar com respeito, não dominar com medo ou superioridade. Certa noite, após um longo dia no centro, Amanda e James caminhavam pelas ruas iluminadas de Manhattan. Amanda, refletindo sobre seu crescimento, confessou: "Nunca imaginei que pudesse aprender tanto com alguém que julguei tão rapidamente." James sorriu suavemente, colocando a mão gentilmente no ombro dela. "Todos nós temos lições a aprender, Amanda.
O que importa é ter a coragem de ouvi-las e mudar. Naquela noite, Amanda sentiu um peso ser tirado dos ombros. A culpa pelos erros do passado se transformou em determinação, tornar-se uma pessoa melhor, capaz de compreender e respeitar os outros antes de julgá-los. A transformação de Amanda não era visível apenas para ela. Aqueles ao seu redor notaram uma mudança em sua atitude, uma nova gentileza, uma humildade que ela nunca havia demonstrado antes. Ela começou a entender que o verdadeiro poder não reside no prestígio ou no dinheiro, mas na capacidade de inspirar, ajudar e permanecer humilde diante dos outros. E enquanto as luzes da cidade brilhavam ao redor deles, Amanda percebeu que o homem que ela havia humilhado em uma boutique algumas semanas antes, na verdade, tinha sido o catalisador de sua própria transformação. Poucos meses depois, uma grande festa beneficente foi realizada para celebrar os esforços filantrópicos de James Walker. O salão de baile do hotel brilhava sob os lustres, e uma multidão elegante se reuniu, incluindo doadores, parceiros e jovens beneficiários dos programas educacionais de James. Amanda Pierce, usando um vestido azul escuro simples, mas elegante, estava entre os convidados, com uma mistura de apreensão e determinação nos olhos. Ela havia decidido que aquela festa seria uma oportunidade de encerrar um capítulo de sua vida, aquele em que humilhara James Walker por meio de arrogância e ignorância. Quando James subiu ao palco para fazer seu discurso, Amanda sentiu o coração disparar. Ela sabia que aquele momento seria público e que suas palavras seriam ouvidas por todos os convidados influentes presentes. Quando o discurso de James terminou, ele convidou Amanda para se juntar a ele. Trêmula, mas resoluta, ela subiu ao palco. Em um tom claro e sincero, ela começou. Senhoras e senhores, gostaria de compartilhar uma experiência pessoal. Há alguns meses, julguei alguém sem conhecer seu verdadeiro valor. Humilhei esse homem, achando que sabia quem ele era, mas eu estava completamente enganada. Completamente. A sala ficou em silêncio, todos os olhos voltados para ela. Amanda continuou. Este homem, James Walker, é muito mais do que eu jamais imaginei. Sua paciência, sua sabedoria e sua generosidade abriram meus olhos. Graças a ele, aprendi a humildade e a importância de nunca julgar ninguém levianamente. James, ao lado dela, olhou-a com uma mistura de respeito e gentileza. Seus olhos não demonstravam ressentimento, apenas gratidão pela sinceridade de Amanda. Os convidados aplaudiram intensamente não apenas pela filantropia de James, mas também pela coragem de Amanda em admitir publicamente seus erros. Este momento foi mais do que um simples discurso, foi uma lição de respeito, humildade e verdadeira grandeza humana. Amanda desceu do palco com uma sensação de libertação. Ela sabia que não podia apagar o passado, mas agora podia agir com integridade e compaixão, inspirada pelo exemplo de James. E enquanto as luzes da sala brilhavam ao redor deles, Amanda entendeu que a verdadeira lição não era apenas de humilhação ou redenção. Ela havia aprendido que a grandeza de uma pessoa é revelada em suas ações, sua paciência e seu respeito pelos outros. Depois da gala, Manhattan pareceu mais calma, como se a cidade estivesse prendendo a respiração após as emoções da noite. Amanda Pierce caminhou ao lado de James Walker, refletindo sobre tudo o que havia acontecido desde o primeiro encontro caótico deles em Glamour e Companhia. O que começou como uma humilhação pública transformou-se em um aprendizado profundo e duradouro. Amanda descobriu o valor da humildade, do respeito e da paciência, e passou a entender que o verdadeiro poder não reside no dinheiro ou no prestígio, mas na maneira como se trata os outros. James, calmo e modesto como sempre, sorriu para ela. Você mudou muito, Amanda. E fico feliz em ver que você entendeu o que respeito e grandeza realmente significam. Amanda sorriu de volta, desta vez de forma genuína. Você me mostrou o que eu jamais teria aprendido sozinha, que julgar rápido demais pode cegar nossa percepção da realidade e dos outros. Nas semanas seguintes, o relacionamento deles se consolidou com base no respeito e na confiança mútuos. Amanda se tornou uma participante ativa nas iniciativas filantrópicas de James, usando seus talentos e sua rede de contatos para apoiar jovens e projetos educacionais. Juntos, eles impactaram positivamente a vida de muitas pessoas, e Amanda descobriu um senso de responsabilidade e humildade que nunca havia conhecido antes. Para James, Amanda se tornou um exemplo vivo de transformação e redenção. Para Amanda, James era mais do que um mentor ou um filantropo respeitado. Ele era o catalisador do seu próprio crescimento. E nas movimentadas ruas de Manhattan, onde tudo começou com um julgamento precipitado e uma humilhação, duas vidas foram transformadas, a de Amanda, que aprendeu humildade e respeito, e a de James, que inspirou mudança sem nunca impor sua grandeza.
A história terminou com uma lição universal. O valor de uma pessoa nunca é medido por sua aparência ou status social, mas por sua sabedoria, integridade e capacidade de permanecer humilde diante dos outros. E enquanto a cidade brilhava sob as luzes da noite, Amanda e James, agora aliados e amigos, sabiam que às vezes os encontros mais improváveis podem ser aqueles que mudam o curso de uma vida inteira.